Sejam muito bem-vindos à Aldeia dos Vitoriosos. Neste podcast, nós vamos explorar cada canto da arena e cada emoção que a trilogia Jogos Vorazes nos traz. Eu sou o João e eu tô acompanhado da Vicky. Oiê! E da Jessie. Oi! Que os jogos comecem e que a sorte esteja sempre ao seu favor. O Aldeia dos Vitoriosos está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube. Caso você esteja nos ouvindo do Spotify ou do Apple Podcast, por favor, não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas. Mas caso você esteja nos ouvindo do YouTube, também não esquece de dar um like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. E se você tá meio confuso, não sabe onde achar a gente, por favor, entre no nosso site aldeiadosvitoriosos.com, onde você vai encontrar todas as informações que a gente traz de todos os episódios e todos os episódios upados. Olha, eu só queria dizer que, ó, que tá falando, ó, na parte 2, Katniss observa os tributos dos carreiristas dos distritos 1 e 2. No livro tá falando 1, 2 e 4. Esse é um ponto muito importante. É porque eu gosto do Finnick e eu não vou falar... Tô brincando, pode pôr. Eu não vou falar dele! Katniss e Peeta começam seu primeiro dia no centro de treinamento junto aos outros tributos. Eles exploram diversas estações de habilidades como camuflagem, armadilhas e sobrevivência. Katniss evita praticar com arco e flecha para não revelar sua maior força, como sugerido por Haymitch. Peeta se destaca na estação de camuflagem, graças à sua experiência decorando bolos na padaria do Distrito 12. O capítulo começa com a Katniss tendo sonhos, na verdade pesadelos, né? E, se não me engano, essa é a primeira vez que menciona que ela tem pesadelos, assim, pelo menos tão vívidos, que ela acorda lembrando o que foi que ela sonhou, e ela descreve mais ou menos como que esses pesadelos aconteceram. E eu só acho interessante notar, aqui no momento não tem muito o que falar sobre isso, mas mais pra frente, conforme esses pesadelos forem acontecendo de novo, né, alerta de spoiler, a gente pode voltar nesse assunto de que a Katniss tem pesadelos muito vívidos, e isso é uma grande característica da personagem. E ela vai carregar isso por muito tempo. Nesse início de capítulo, a Suzanne Collins ela coloca também bastante descrição de comidas. Eu não sei se vocês perceberam. A Katniss ela vai tomar café da manhã e ela descreve tipo, exatamente tudo que ela come. E logo em seguida ela coloca o que a mãe dela e a Prim estavam comendo no Distrito 12. Várias vezes que ela traz esse tópico nos capítulos, ela sempre coloca em contraponto o Distrito 12, porque ela quer trazer a gastronomia como algo político também. Isso que o João traz da gastronomia ser algo político é extremamente impactante, e eu acho que a gente pode com certeza aprofundar essa discussão em episódios futuros, porque vai acontecer de novo a comida ser descrita, como o João falou, em detalhes, e depois comparada com os mínimos detalhes também de como a comida é no Distrito 12. E a comida, de fato, é muito política. A gente vê isso na nossa realidade, nos nossos dias de hoje. A gente vê como que pratos que foram inventados a partir da escassez. Hoje em dia, a culinária francesa, por exemplo, é uma culinária muito admirada ao redor do mundo, mas a maioria dos pratos que são famosos, pratos franceses que são famosos, são pratos que foram inventados em épocas de guerra, ou seja, épocas de escassez de comida. Comer lesmas, por exemplo, que são os escargots, que é extremamente famoso de você comer, é uma comida de escassez. Outra comida que é muito famosa também, que é aquele croque monsieur e croque madame, que é basicamente um misto, que a gente chama, né, no Brasil de misto, é aquele pão, presunto, mussarela, mas com um molho por cima, ele fica muito gostoso. É uma forma de incrementar algo que tradicionalmente não seria tão saboroso. E é muito interessante ver na nossa realidade como que muitas vezes a comida de escassez, a comida vamos chamar assim, de a comida do pobre, ela é transformada em comida de luxo e depois o pobre perde acesso a essa comida. O camarão, por exemplo, no Brasil, o camarão ele é tratado como uma comida de luxo, quando na verdade o camarão ele é uma baratinha do mar. Mas o rico viu o pobre comendo, incrementou, e vamos lembrar, o João tá rindo ali, eu tô vendo a cara dele, mas vamos lembrar que quem colhe o camarão, quem pesca o camarão, quem pesca o camarão é o pobre, entendeu? Pensa que toda essa comida que a gente está vendo a Katniss descrever, quem produziu foi os distritos, não foi a capital, mas quem come é a capital. Então, assim, os cidadãos dos distritos podem comer a comida que eles produziram? Me respondam aí vocês, acho que outras figuras já responderam antes. Mas é isso, se o pobre produz, ele tem o direito de consumir. E a gente vê esses pratos sendo apropriados por camadas mais altas da sociedade e sendo comidos como exóticos.
E aí tem gente que fala, não, eu gosto de feijoada, mas eu não gosto de feijoada que tem orelha e pé de porco. Ou seja, você gosta da feijoada gourmetizada, né? A feijoada que foi ali desenhada para agradar o seu paladar e não necessariamente seguir à risca a receita tradicional. Eu posso ainda trazer uma outra perspectiva aqui para vocês, que eu moro em Auckland, na Nova Zelândia, que é do outro lado do globo, comparado com o Brasil. E aqui existem restaurantes brasileiros e que fazem a feijoada, e a feijoada é comida como, meu Deus, vamos comer uma comida exótica brasileira. E os gringos vão comer a feijoada, pagam ali seus 30, 40 dólares num prato de arroz com feijão, muito felizes. E, inclusive, uma coisa muito engraçada é de assistir gringos comendo comida brasileira, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em um restaurante brasileiro aqui, e era muito engraçado ver eles comendo. Dava para reparar quando eu sentava eles, porque eu era garçonete barra barista. Eu sentava eles, você meio que percebia quando era uma família só de gringos, ou quando era um brasileiro levando os amigos gringos, e era sempre muito engraçado ver a primeira garfada da comida, porque era sempre uma coisa do tipo, aquela cara meio olhando aquela coisa meio, que cara de nojo, sabe, essa comida. Mas quando a primeira garfada vai na boca, é um tal de, oh my God, uau! É sempre assim, uma explosão de sabores, porque eles estão acostumados com uma comida só de sal, pimenta e no máximo ali um alho e cebola, né? Então o tempero brasileiro, ele é reconhecido por eles como algo muito saboroso. Mas tem essa perspectiva mesmo da comida exótica, diferente. E a feijoada daqui, no restaurante que eu trabalhei já e nos que eu já tive a oportunidade de visitar, ela sempre é feita com cortes, vou dizer entre aspas, melhores do porco. Ela não é feita da forma tradicional, justamente porque da forma tradicional não agrada ao paladar de uma camada diferente, né? Então, isso que o João trouxe já me deu vontade de pesquisar muito sobre gastronomia em situações de guerra, em situações de escassez, porque de fato é algo muito presente, a comida é algo muito presente em Jogos Vorazes. E a gente também pode dizer que grande parte do que é produzido no Brasil não fica no Brasil, né? Ele vai para outros países. Então, isso entra também no que a Jess estava falando. O que a gente produz, ele não fica com a gente. Ele vai para outros países. Então, o pobre vai comer camarão? Fica a dúvida. O Brasil é um dos maiores produtores de soja. E a soja, ela não só não é consumida pelo brasileiro, como ou ela é exportada ou ela serve de alimento para o gado, que aí vai ser exportado, né? A carne brasileira vai ser exportada. A gente vê que o Pita tem essa habilidade com camuflagem e ela vem justamente do fato dele ter trabalhado na confeitaria, né? Trabalhado na padaria, confeitando os bolos. E eu acho uma coisa muito interessante de se debater também, vindo do assunto que a gente estava falando antes, que é: quem será que consome esses bolos tão chiques da padaria, né? São bolos altamente confeitados, né? Pelo visto, para ele desenvolver esse tipo de habilidade com pintura tão refinado. Mas quem será que consome? Será que esses bolos são feitos para a população do Distrito 12? Será que as pessoas conseguem comprar? Ou será que é só uma camada da população, como no caso dos comerciantes mesmo, né? Isso, na verdade, eu acho que é algo que nós, como fãs de Jogos Vorazes, não prestamos muita atenção, não falamos muito sobre, porque sempre dá essa sensação que só existem essas duas classes sociais no Distrito 12, que é os trabalhadores da mina e os comerciantes. Mas não é. Os comerciantes, eles são citados, se não me engano, naquele capítulo em que a Katniss está contando a história do pão. Ela fala que ela vai para a área dos mercadores, dos comerciantes ali, para ver se ela conseguir achar algum resto na lixeira. E ela fala que a área dos comerciantes, ela abastece. Os comerciantes, eles têm uma condição de vida um pouco melhor do que os trabalhadores de mina e os moradores da costura, mas que eles abastecem a camada rica do Distrito 12. Então, existe uma outra camada acima dos mercadores. Então é isso, o Peter não é o mais rico, até porque o mais rico no Distrito 12 também, eu acho que é uma piada dizer que alguém é mais rico no Distrito 12. Mas o Peter, ele tá ali no meio ali, ele não é necessariamente aquela pessoa que está acima de tudo comparado com a Katniss. E eu também não acho que seja uma extrapolação muito grande, eu acho que é algo que a gente pode dizer que acontecia, que é de esses bolos serem exportados, justamente porque pode conversar com isso que a gente trouxe antes, do exótico, eu comi um bolo do Distrito 12. E aí a pessoa da capital, né, dizendo, eu comi um bolo do Distrito 12. Às vezes o negócio era horrível, mas porque custa caríssimo para mandar um bolo do 12 para a capital, eles falam, não, amei, isso aqui é maravilhoso mesmo, sabe? Estilo caviar, por exemplo, que eu nunca tive a oportunidade de experimentar, nem sei se algum dia eu ia querer experimentar, se me fosse dada a oportunidade, mas de todo mundo que já comeu, eu ouvi falar que é horrível,
que tem um gosto péssimo, mas que as pessoas comem justamente pela questão do status, porque é algo caro, é algo difícil de conseguir. Então, a partir do momento que você se coloca consumindo aquilo, você se coloca num lugar, né? De olha como eu consumo algo que você não tem acesso. Olha como eu tô acima de você, sabe? É interessante que a Katniss cita que essa estratégia de colocar os dois como amigos, com muitas aspas aí, ou como gêmeos, ela cita que eles estão vestidos iguais, né? E ela fala assim, essa estratégia vai explodir na nossa cabeça, eles têm que saber disso. Eu vou até olhar aqui se é assim mesmo que ela fala, é algo nesse sentido, quer ver? Ela tá falando sobre o Cinna e sobre o Haymitch. Preciso falar uma coisa com Cinna. Essa ideia de nos transformar em gêmeos vai acabar explodindo em nossas cabeças assim que os jogos começarem. Eles devem saber disso, com certeza. E aí eu me peguei pensando, quem são esses eles que ela tá falando, né? E por que que ela acha que essa estratégia vai explodir na cabeça deles? O que mal tem em mostrar os dois como iguais ou como amigos e o que for? E eu quero saber a opinião de vocês, mas a minha opinião é que são dois aspectos. O primeiro deles é de que a Katniss vê o Peeta como fraco, e a partir do momento em que ele se alia a ela, ou em que ele está ao lado dela, ela, por tabela, se aparenta fraca também para a plateia. E que, no geral, a Katniss vê se aliar a outras pessoas, alianças, no geral, como uma fraqueza. Porque ela sabe que a partir do momento que você se coloca em uma dupla ou em uma aliança de mais pessoas que seja, você está dividindo a responsabilidade com essas pessoas e está dependendo dessas pessoas ou dessa pessoa para sua própria sobrevivência. E no passado, historicamente, né, para Katniss, isso não deu muito certo. Ela já dependeu da mãe dela um dia e ela percebeu que não dava certo e ela teria que lutar sozinha de toda forma e, além de tudo, ter que sustentar quem deveria estar sustentando ela. Então, a minha perspectiva é de que a Katniss está vendo o Peeta como alguém que ela vai ter que sustentar no futuro se ela, de fato, se aliar a ele ou se mostrar amiga dele. Bom, para ela não deu certo a estratégia, né, de se juntar, e eu acho que é nesse sentido que ela fala que essa estratégia vai explodir na cabeça deles, no sentido de talvez ela tenha uma chance sem o Peeta, e essa chance ela tá se esvaindo cada vez mais que o Haymitch e o Cinna insistem em fazer os dois aparecerem juntos, mas essa é a minha percepção. Queria saber de vocês. O que vocês acham que é a perspectiva da Katniss? Lembrando sem spoilers, que eu estou vendo carinhas aqui. Lembrando sem spoilers, qual que é a perspectiva da Katniss quando ela fala isso de achar que essa estratégia vai explodir na cabeça deles e que eles têm que saber disso. Eles, no caso, Haymitch, Cinna, Portia. No meu ponto de vista, eu sou um pouco mais simplista em relação a isso. Eu acho que ela estava falando em relação a, por exemplo, assim, eles podem até ter algum tipo de amizade, mas eles vão entrar na arena e isso não vai durar. Eles não vão conseguir manter essa aliança porque só um vai sobreviver. E o outro ponto de vista que eu vejo também é ela não se vê uma pessoa interessante ou não é uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Ela não é uma pessoa que gosta de fazer amizade. E muito menos também de ser uma performance, de fazer uma performance, de fingir que ela é amiga de alguém. Eu vejo dessa forma. Nossa, assim, agora eu pensei nisso, realmente, ela já tá com o esforço de ter que sobreviver, ainda vou ter que me esforçar pra ser simpática. E eu sou muito a tipo de pessoa que foi fisgada pelo romance. E aí eu peguei pra ler Jogos Vorazes esperando uma migalhinha de romance. Eu ganhei, né? Ainda bem. Mas no momento em que eles estão exaltando a habilidade do outro, e a Katniss fica tipo, o que ele tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? Ela é tão desconfiada. Ela é que nem aqueles gatos que você pega da rua e ele não aceita carinho de jeito nenhum. Voltando à analogia da Katniss Buttercup. Mas ela é muito aqueles gatos que não aceita carinho, porque você pegou ele da rua. E ele já deve ter passado por maus bocados. E tem um momento que ele fala, tipo, ela não faz ideia do efeito que causa. Gente, isso alterou a química do meu cérebro de 13 aninhos, quando eu li isso a primeira vez. E eu fiquei tipo, gente, eu quero que alguém fale assim de mim. O Enemies to Lovers dela tá vivíssimo. O Enemies to Lovers dela tá muito bom, ele tá vivo. Então, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei tipo, que homem, uau. É isso. E aí ela leva isso muito a mal, né? Mais pra frente a gente vê ela falando, tipo, o que ele quis dizer com isso? Que absurdo. Ela é muito garota de 16 anos. Ela leva precisava de um diário, cara. Ela precisava de um diário. Era só isso.
Katniss precisa de um abraço e de um diário. Nessa primeira parte aqui, temos o Peeta nos revelando uma grande parte, uma informação muito importante. Alguém pode argumentar que seja importante. Ele fala que a mãe dele foi visitar ele naquela hora que eles têm a visita da família, e a mãe dele teve a pachorra de olhar dentro das grandes órbitas azuis dele e falar assim, ó, o Distrito 12 vai ter um vencedor esse ano. E não é você. Ela não falou com essas palavras, assim. Mas ela Olha, falou. eu ouviria tipo, com essas palavras, eu sou rancorosa. Aquela lá é uma sobrevivente. Uhum. Já deixou claro que não, ela sabe que não é ele. Eu acho, isso me faz agora, tipo, na área dos spoilers eu posso elaborar mais, né? Mas eu fico me perguntando, tipo, como é que foi que essa mulher assistiu os jogos? Tipo, ela não assistiu? Ou ela assistiu torcendo pra Katniss? Ou ela ficou tipo, meu filho, fiz o possível, né? Eu fiz um sketch muito engraçado, particularmente eu acho muito engraçada pro TikTok da mãe e do pai do Peeta assistindo eles nos jogos. Eu me lembro dessa, e foi por isso que me veio o questionamento. Eu acho que eu tenho que colocar ela na playlist, que eu tenho uma playlist do Multiverso Jogos Vorazes da Loucura, e eu acho que ela não tá na playlist ainda, essa, mas eu vou colocar. Sobre essa fala dela, eu já recebi alguns comentários quando eu fazia uns vídeos mais detalhados sobre Jogos Vorazes, agora eu não faço mais porque a gente tá se dedicando aqui ao podcast, que eu acho que é mais detalhado ainda do que dava pra fazer os vídeos lá. Que uma vez eu falei que ninguém no Distrito 12 acreditava que a Katniss fosse vencer os Jogos Vorazes ou que ela tivesse capacidade de vencer os Jogos Vorazes, e por isso o tal do símbolo que eles demonstram pra ela, que é aquele símbolo dos 3 dedos, que é um símbolo feito em funerais. Eles estão literalmente dizendo, olha, a gente sabe que você vai morrer, gata, mas tá aqui o nosso respeito, e é isso. E alguém contra-argumentou que, olha, mas a mãe da Katniss achava que ela ia vencer. A minha percepção, a minha interpretação dessa parte, e eu acho que fica aberta a interpretação, justamente porque a gente tá vendo tudo do ponto de vista da Katniss e tal, a minha interpretação é que essa fala é muito mais sobre o que ela pensa do Peeta do que sobre o que ela pensa da Katniss. Então é muito mais ela sentindo a necessidade, a mãe do Peeta sentindo a necessidade de um momento que já era péssimo. Você não tem hora pra falar isso que ela falou, vamos começar por aí. Mas se tivesse hora, essa aqui era a última delas, pra ela falar um negócio desse. Pra ela olhar na cara do filho dela e falar um negócio desse, de tipo, o Distrito 12 vai ter um vencedor esse ano, pelo menos, né? Ela é uma sobrevivente, aquela lá. É muito mais sobre o que ela pensa do Peeta. Ela pensar que o Peeta não tem capacidade de vencer, ela demonstrar que ela não acredita mesmo que ele vá vencer e que ele tenha chances reais de vencer, usando os últimos minutos que ela tem pra se despedir do filho pra falar isso. Meu Deus, que ser humano ruim. Pra mim, a minha interpretação desse pedaço sempre foi algo como no sentido de não é que ela acredita na Katniss, não é que ela acredita que a Katniss vai vencer, é que ela acredita que o Peeta vai perder. E ela queria deixar claro pro Peeta isso, que entre os dois, entre o filho dela que ela criou e uma menina desconhecida, vamos dizer desconhecida entre aspas aqui, mas desconhecida, que ela vê só de passagem, ela acredita que essa menina desconhecida que ela vê só de passagem tem muito mais potencial de vencer do que o Peeta. Não que de fato ela tenha acreditado que a Katniss vá vencer os Jogos Vorazes. A minha percepção. Katniss observa os tributos carreiristas dos distritos 1 e 2 treinando. Percebendo que são mais fortes e bem preparados, ela também nota que os outros... Desculpa, li errado. Vamos botar o 4 também? Não, deixa o 1 e 2, agora eu quero a briga. Aquele dia da briga com ela. Ela quer brigar. Eu quero brigar. Calma aí, eu vou do começo, que eu me embananei. Katniss observa os tributos dos carreiristas dos distritos 1 e 2 treinando, percebendo que são mais fortes e bem preparados. Ela também nota que os outros tributos começam a prestar atenção nela e em Peeta, já que eles ficam juntos durante o treinamento. Katniss continua desconfiada das intenções de Peeta, pois não entende se ele realmente quer trabalhar com ela ou se está jogando um jogo de manipulação. Eu gostaria de começar a discussão dessa parte, deixando bem claro para o público presente e futuro que vai ouvir esse episódio, que o roteiro ele é escrito por uma pessoa e ele é lido em conjunto com as outras pessoas aqui. A pessoa que escreveu esse roteiro, pode se apresentar, por favor, João, colocou, passa à frente se você acha que só o 1 e o 2 é carreirista. Ele colocou que fez questão de colocar que é só o 1 e o 2 que é carreirista. Eu só queria fazer questão de dizer que, de acordo com o texto sagrado, vamos abrir aqui na página, cadê a página? Na página 105 do livro sagrado,
estão dizendo que os tributos dos distritos 1, 2 e 4 são tradicionalmente assim. Então agora sim podemos seguir com a discussão. Tem direito à réplica, eu não posso tá? nem me defender, porque se eu me defender, eu vou trazer spoiler. Aí é isso. Tiraram Escolhas, meu né? direito de... Ah, você tá querendo me calar, Jessie? Were you silent or were you silenced? O pior é que eu também, tipo, tenho coisas a dizer que vão ficar nas partes dos spoilers, então assim... Podemos ressuscitar a discussão lá nos spoilers, com certeza, porque eu também trouxe essa discussão pra parte dos spoilers, mas assim, pra ficar meio que assim, só pra gente, pra quem vai ouvir sem spoilers, porque tem gente que não vai ouvir com spoilers, obviamente, só pra deixar claro, nos filmes é citado só o 1 e o 2. Isso assim, a gente tem que... Então tem o cânone dos filmes, que no filme o Hammett cita literalmente só 1 e 2, e tem o cânone do livro, que citam 1, 2 e 4. Então, assim, só pra... Aí na parte dos spoilers vamos falar mais sobre isso, e pra quem vai ouvir sem spoilers todo o podcast, mais pra frente, essa discussão vai voltar e a gente vai chegar nesse momento, tá? Fiquem tranquilos. Bom, acho interessante a gente também explicar para os nossos ouvintes o que é um tributo carreirista e por que eles existem. Bom, os tributos carreiristas são os tributos que são voluntários, né, em seus distritos. Na verdade, eles treinam, não se pode treinar para os Jogos Vorazes, mas eles treinam. Então, esses tributos dos distritos 1, 2 e 4, eles treinam e a capital faz vista grossa. E quando eles estão já prestes a completar seus 18 aninhos ali, com 17 aninhos, 16 aninhos, eles se voluntariam. Então, eles acham uma honra representar os seus distritos, eles acham que aquilo é algo benéfico para eles, porque tem também todos os benefícios de você vencer os Jogos Vorazes, que no caso você se torna uma pessoa rica, né? Então, para eles ai meu Deus, que honra, estou representando o meu distrito e tal, e é isso, ou é a morte, e para mim isso é poético, assim, para você, tá bom? Pra mim, acho feio. Mas acho interessante a gente explicar também esse conceito e por que eles existem. É complicado discutir sobre os carreiristas sem trazer muitos spoilers. E apesar de a gente combinar entre nós aqui agora que a gente vai estender a discussão lá para os spoilers, eu não acho que a gente deva discutir a fundo na parte dos spoilers, porque justamente, como eu disse, vai ter gente que nunca vai ouvir a parte dos spoilers, vai ouvir só a parte 100, mas uma coisa importante a notar aqui é que é isso que a Vicky falou, que eles são geralmente sempre voluntários e que eles são treinados apesar de ser contra as regras, o que é muito interessante, porque a Katniss cita que existem regras, a gente sabe que existem regras para os Jogos Vorazes, existem regras pré-Jogos Vorazes, no caso seria, tipo, treinar as pessoas antes da hora, e eu gosto muito dessa ideia de que se existe regra, aquela história, né, se tem placa, tem história. Se existe regra, é porque ou é algo, tipo, muito absurdo mesmo, e que eles anteciparam que poderia acontecer e proibiram logo, ou era algo que acontecia antes e houve um apelo para mudança. Um apelo para, tipo assim, não, peraí, a gente tá percebendo que tá acontecendo isso aqui e tem que mudar para o negócio ficar justo. E aí falar de justiça dentro dos Jogos Vorazes é um outro assunto que rende um episódio inteiro só sobre isso, né? Mas é interessante porque a Katniss, ela traz essa perspectiva de se voluntariar quando você acha que vai vencer. E o mecanismo de voluntariar, a gente não sabe quando ele foi inventado, se ele sempre existiu nos Jogos Vorazes ou não. A gente não sabe, nesse momento da história, se é desse jeito, se é algo que sempre existiu ou se foi inventado em algum momento dos Jogos Vorazes. Mas a gente percebe, desde que a Katniss se voluntaria para Prim, que se voluntariar é algo que você faz apenas quando você acha que vai vencer. Então, o mecanismo de voluntariar nos Jogos Vorazes ele foi desenhado para alguém que acha que vai vencer se voluntariar. E ela traz os carreiristas, e ela conta que quase todos os anos os vencedores são carreiristas, justamente por isso, porque são pessoas que treinam e se voluntariam para vencer. Mas eu acho muito legal o contraponto de a Katniss ser essa pessoa que se voluntaria não porque acha que vai vencer, mas ela se voluntaria para que a irmã dela não tenha que ir para os Jogos Vorazes. E isso faz o que a Katniss decidiu fazer, que é se voluntariar pela Prim, muito mais especial.
porque ela não se voluntariou como a F, né, brinca ali na hora de apresentar, se você não queria que ela roubasse a glória, né, pra ela, sua irmãzinha, ela não se voluntariou por isso, ela se voluntariou pra morrer no lugar da Prim, porque eu também acho que existe essa percepção de uma boa parte, não vou dizer maioria, mas de uma boa parte do fandom, de que a Katniss se voluntariou porque ela achava que ela ia ganhar. Ela não achou em momento nenhum, gente. E eu acho que lendo o livro é mais claro ainda do que no filme, porque no filme pra mim já é claro, mas no livro é mais claro ainda que em momento nenhum, agora que ela teve esse grande momento da apresentação, que a roupa do Cina chamou a atenção, ela tá começando a... Olha, talvez eu tenha uma chance, mas não é algo que ela fala, não, realmente eu vou conseguir, sabe? Nessa discussão ainda de se voluntariar ou não, da questão do voluntariado nos Jogos Vorazes, um outro comentário que eu recebia com frequência também, quando eu fazia esses vídeos mais profundos pro TikTok, é de por que os irmãos do Peeta não se voluntariaram pro Peeta. Por que o Gale não se voluntariou pelo Peeta para entrar na arena junto com a Katniss? E eu acho que isso vem de uma percepção que eu acho que, de fato, eu escolho acreditar que é porque a pessoa não leu os livros, não teve interesse de ler de fato e perceber como que funciona o mecanismo com mais profundidade, porque não é possível. Mas é que não existe esse conceito de proteger alguém dentro da arena. As pessoas têm esse conceito. Eu comecei uma série uma vez lá no TikTok também, que era meio que tipo efeito borboleta. Se a Katniss não tivesse se voluntariado pela Prim, se tivesse ido a Prim e o Peeta. E eu falei que basicamente que os dois iam morrer. É isso, os dois vão perder, e muito rápido, inclusive. E as pessoas falam, não, mas o Peeta ia proteger a Prim. Gente, não existe proteger dentro da arena. O Gale se voluntariar pelo Peeta seria a coisa mais burra possível. O Gale é inteligente, vocês podem odiar ele o quanto vocês quiserem, mas ele é inteligente, ele jamais faria isso. Principalmente porque ele provavelmente não seria voluntário, porque ele sabia que dentro da arena ele não poderia fazer nada pela Prim. Exato. Ele fica lá cuidando da família dela e da dele. Ele se coloca nesse papel de você não vai estar aqui, porque ele também já bota fé que a Katniss já foi com Deus já. Então ele se coloca nesse papel. Eu vou estar aqui pela sua família e pela minha. Porque se eu vou com você, ninguém mais come. As duas famílias ficam sem agora, né? Não só uma. Exato. Não, ele tinha mais irmãos até que a Katniss. Então, assim, vocês podem xingar o Gale de tudo quanto é nome, mas burro o menino não é, tá? Eu vou voltar nesse assunto na parte dos spoilers só pra fazer um complemento, mas pra meio que encerrar ele aqui agora, essa questão do voluntariar a pessoa e ser de fato algo que você tá fazendo ou porque você acha que vai vencer, ou em último dos últimos casos, que é o que a Katniss faz, que é pra impedir que outra pessoa mais fraca que você vá para os Jogos Vorazes, ele é a exceção das exceções, e a Katniss, o que ela fez foi muito lindo, foi muito louvável e comoveu as pessoas, mas realisticamente falando, tá, ela vai para os Jogos Vorazes e ela tem duas alternativas, tem duas possibilidades. Ela ganha os Jogos Vorazes, que é a possibilidade mínima de todas, mas enfim, ela ganha os Jogos Vorazes, e ano que vem a Prim com 13 anos pode ser sorteada de novo, e agora a Katniss não pode se voluntariar por ela. Inclusive com grandes chances, né? Com grandes chances, porque agora ela é irmã de uma vencedora. Ou a segunda possibilidade, ela morre explodida no começo dos jogos lá na arena. E ano que vem, a Prim tem 13 anos e pode ser sorteada de novo. E aí vem de novo toda a engenharia por trás do design dos Jogos Vorazes, que é para manter as pessoas perpetuamente com medo de serem sorteadas para os Jogos Vorazes. Inclusive aqui, um adendo, um elogio ao filme dos Jogos Vorazes, porque ele começa com uma entrevista do Caesar com o Seneca Crane, e o Caesar pergunta pra ele, qual que você acha que é a sua marca registrada quando se fala de Jogos Vorazes? E aí corta pra Prim gritando no Distrito 12, tipo, desesperada. Então eu acho isso, tipo assim, ó, absolute cinema. Eu amo muito o formato dos filmes de Jogos Vorazes. Eu posso ter muitas críticas, principalmente... É sempre a mesma crítica, tipo, não aceito que vocês cortaram a Mad! Mas eu particularmente amo o formato dos filmes, principalmente do Em Chamas pra frente, assim, eu acho que fica muito bom. Mas os Jogos Vorazes em si, também ele dá muito o nome, tá? O Gary Ross, ele pode ter cortado uma das personagens que eu mais gosto, mas ele também foi pai, tá?
Eu sou suspeitíssima pra falar. Meu livro e filme preferidos é Jogos Vorazes. Então. Eu sou Stendo em Chamas. Eu sou em Shamers. Eu sou em Shamers. Eu sou em Shamers. Eu sou Cantigers tem motivo. Eu não me considerava tanto Cantigers, mas aí saiu o filme e eu fiquei tipo, nossa, sou muito Cantigers. Cada tributo é avaliado individualmente pelos idealizadores dos jogos. Quando chega a vez de Katniss, ela percebe que os idealizadores estão desinteressados e mais focados em um banquete. Frustrada com a falta de atenção deles, ela decide chamar a atenção disparando uma flecha diretamente na maçã dentro da boca de um porco assado na mesa dos idealizadores. O ato os surpreende e Katniss sai da sala sentindo-se furiosa e insegura sobre o impacto que causou. Acho que agora ela fez noção do impacto que ela causa, né? O João foi muito Pita Melark aqui. Agora ela vai ter noção do impacto que ela causa. Então, o que eu critiquei antes por ele ter excluído o Distrito 4 dos carreiristas, eu aplaudo agora. Parabéns, João. 99% o roteiro, tá? O 1% é só o Distrito 4 que fica faltando. Nota 9.9, tá bom? De 10. Foi aprovado, mas faltou um décimo aí. A esse ponto do treinamento, a Katniss e o Pita não tinham revelado seus talentos de forma alguma. Então, eles focaram o treinamento deles ali em aprender novas coisas, o que eu acho uma ótima estratégia, também dada pelo Haymitch. Onde eles aprenderam a arremessar faca, acender fogueira, a procurar abrigo, montar abrigo, o que são coisas que eles iam precisar de fato. Então, eu acho que eles não perderam tempo deles ali fingindo, eu não sei, tá, não sei o que. Eles foram em busca de novas habilidades e quando chegasse nas avaliações individuais, eles poderiam mostrar de fato o que eles sabiam fazer. E nesse momento, o pessoal não tá preparado para Katniss sendo uma ótima arqueira, porque eles não viram isso, né? Eles estão assistindo já há um tempo, então a dinâmica é que os idealizadores estão assistindo o treinamento dele já faz muito tempo, eles já meio que sabem o que a galera tem a oferecer, eles já viram isso a semana inteira, eu penso que eles estão ali há 5 dias, mais ou menos, assistindo a mesma coisa, a mesma dinâmica, os tributos ali fazendo as mesmas coisinhas, mostrando os mesmos talentos. Então chega na hora ali, a galera tá trabalhando, tá de saco cheio. Quero comer aqui, porco assado, chegou um porco assado, que delícia. Então a última coisa que eles querem saber é do talento de cada um que vai passar por ali. A Suzanne Collins é mãe demais, né? Ela é muito mãe, ela sabe o que ela tá fazendo. A gente vai passar anos aqui falando muito bem da obra dela, mas pra mim, um dos negócios que mais me deixa, meu Deus, olha como essa mulher é inteligente, é tipo assim, crânio de titânio, não tem outra explicação, é essa imagem da garota caçadora jogando a flecha na direção de um porco que já tá morto e assado, ou seja, um porco que não precisa ser caçado. Ela mirando na maçã que tá na boca do porco, a maçã que em momento nenhum precisa ser flechada quando você vai colher uma maçã na natureza, a maçã que tá na boca de um porco que vai servir de alimento para as pessoas, mas a maçã em si ela não vai ser consumida, ela é alimento, mas ela tá ali de decoração, provavelmente ela vai ser jogada no lixo, então é a menina que passa fome e caça para sustentar a família, atirando uma flecha numa maçã que vai pro lixo, enquanto tem pessoas literalmente morrendo de fome no distrito dela. A imagética de tudo isso é de um negócio que eu falo assim, meu Deus, Suzanne Collins, sabe? Tipo, caraca, é lindo demais. E o melhor de tudo é que ela termina de fazer isso dizendo obrigada pela consideração. E essa consideração que ela tá falando não é só por eles não terem prestado atenção nela. Justamente. É sobre tudo, né? Mas acho que uma das coisas mais legais que a gente vai ver da Katniss também é isso. É ela cometer os atos de rebeldia dela. E às vezes ela fazer sim, de propósito. Tipo, olha como sou rebelde, estou fazendo isso porque é para levantar o dedo do meio para a capital e tananã. Mas às vezes ela fazer alguma coisa que é um ato rebelde, tipo isso, falar obrigado pela consideração. Eles estão ali em dezenas de pessoas, eles podem interpretar essa fala como eles quiserem. O que vai acontecer com a Katniss no próximo capítulo? Não sabemos ainda. Mas eles podem interpretar aquilo justamente como o João falou. Ela tá falando obrigado pela consideração que você demonstra pro meu distrito, que tá morrendo de fome, enquanto vocês estão aqui comendo um porco e desperdiçando uma maçã na boca dele que ninguém vai comer.
E nesse aspecto todo ainda de discutir sobre imagética e sobre simbolismos e tudo mais, eu acho ainda belíssimo de que a Katniss finalmente vai poder pegar nos arcos e flechas que ela queria pegar, e quando ela vai usar pela primeira vez é tipo, ops, isso aqui não tá muito certo, porque ela estava acostumada com arco e flecha feito pelo pai dela, ou feito por ela mesma. E para mim existe essa metáfora, esse simbolismo da arma da capital, apesar de ser a mesma, de ser um arco e flecha, ela não foi feita pra Katniss usar. Então, assim, nossa, eu acho isso... a arma tá ali, mas ela não foi feita pra Katniss usar. E que, mais uma vez, ressalta aquela coisa que eu acho que é uma das coisas mais belas que tem na obra da Suzanne Collins, que é de que a Katniss não é a escolhida. Ela não é especial. Ela não é predestinada. Ela não é a pessoa que tinha que se voluntariar e ir para os Jogos Vorazes. Ela é só mais uma menina. Porque se fosse em outro tipo de obra, um outro tipo de contação de histórias, seria o momento em que ela pegaria o arco ali, nossa, apesar de ser diferente do arco e flecha que meu pai fez, é muito mais firme, é muito mais certeiro, é muito mais fácil de usar. Não, ela pega e é justamente, tipo, nossa, é mais duro de puxar, é difícil de mirar, a primeira flecha que ela joga, ela nem acerta no bonequinho, muito menos acertar na onde ela queria mirar mesmo. Então, nossa, cara, meu Deus do céu, gente, Suzanne Collins, é isso, eu amo minha mãe. E essa quebra de expectativa é que deixa essa história tão especial, a ponto da gente estar conversando sobre ela hoje em dia, há muitos e muitos anos depois. Encerramos aqui a discussão sem spoilers do capítulo 7 de Jogos Vorazes. Se você não quer saber o que acontece nos capítulos e livros seguintes, recomendamos que você encerre por aqui a escuta desse podcast. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram e no TikTok como Aldeia dos Vitoriosos, ou acesse também o nosso site, aldeiadosvitoriosos.com. Lá você encontra referências e indicações de cada episódio e também os episódios lançados até agora. Agora vamos acrescentar o que já discutimos aqui, aspectos futuros da trilogia Jogos Vorazes. Eu tenho algo a dizer, já começando dos spoilers, porque eu tô segura disso aqui, ó, desde a hora que a gente tava falando da mãe do Pita. O que essa mulher pensou que esse menino voltou pra casa, tá? Esse menino voltou pra casa vivo e Não deu rico. certo, né? Não deu certo, mas E ela sempre tem se oportunidade lascou, pra ela outro, se né? lascou. Ela se lascou porque na Arena de Chamas a gente sabe que ele fala que não tem ninguém que é importante pra ele. O meu headcanon pessoal foi que ela que deu a ideia pro presidente Snow de fazer o massacre quaternário com os vitoriosos. Tipo assim, agora vai, não é possível que se ele for de novo, ele não vai morrer. Agora esse menino morre! Inclusive tem o sketch eu vou colocar ele lá na playlist do Multiverso Jogos Vorazes, que literalmente é isso. É ela visitando a casa nova dele e falando, ih, mas e se você for de novo, hein? Aí ela liga pro presidente Snow. Perceba como o Pita Mellark foi morar sozinho na Aldeia dos Vitoriosos, tá? Ai, gente, eu sou cadelinha de fanfic, e, se não me engano, era aquela que eu indiquei semana retrasada, ou antes da retrasada, que eu indiquei aquela The End of the World, que ele se mudou sozinho porque os pais não quiseram ir. Ele chamou, mas os pais falaram, tipo, a gente vai abandonar a padaria e tal. Escolheram ficar com a padaria em vez de ficar com o menino. O menino tá rico, eles podiam não trabalhar mais. Adotei como canônico na minha cabeça, é por isso. Por isso que eu falo que essa fanfic, ela tem, tipo, ela preenche muitas lacunas pra gente que eu, particularmente, acho que são preenchidas de uma forma que faz sentido com a escrita da Suzanne. Obviamente que a escrita não é igual a da Suzanne, porque como a gente já rasgou seda pra ela aqui 1 milhão de vezes e vai rasgar mais 1 milhão de vezes, ela escreve muito bem e a escrita dela é muito específica. Essa pessoa que escreveu essa fanfic preencheu os buracos de uma forma muito realista, ou pelo menos condizente com a escrita. Não é aquela coisa, tipo, que eu também adoro ler fanfic assim, que é aquela coisa, nossa, é romantizado, os personagens discutindo os sentimentos o tempo todo, sabe? Ninguém faz isso naturalmente, né? Vamos ser bem sinceros. Mas eu amo fanfic assim, só que essa fanfic eu gosto dela porque ela tem essa vibe de canon, assim, sabe? Ela preenche uns buracos ali e os personagens se comportam de maneiras que você fala, isso aqui realmente é o jeito que o Haymitch reagiria numa situação dessa. Ou isso aqui é realmente algo que a Katniss falaria numa situação dessa. É que hoje estamos entre 2 fiscais de canon
e uma fanfiqueira. Que da outra vez eu era minoria, Estou eu sendo era fiscal de atacada. Ken. Estou sendo atacada. Minha Isso não é liberdade, minha criatividade está sendo cerceada. Mas, enfim, eu não tenho o costume de me questionar tanto sobre essas coisas quando eu tô lendo. Eu vou passando pro próximo tópico, vou lendo a próxima coisa e já era. Mas como a gente trouxe essa proposta do podcast, eu já comecei a me perguntar, tipo, gente, o que passou na cabeça dessa mulher na hora que ela viu esse menino vivo? E pra mim, o questionamento maior, porque aqui na parte de spoilers a gente pode falar que isso nunca é respondido, mas pra mim o questionamento maior é por que ela falou isso pra ele? Sabe, fica calada. Eu acho muita crueldade da parte dela, tipo, e é gratuito, tá ligado? Eu acho que esse menino nunca deve ter feito nada pra ela num nível assim, tipo, sei lá, o que ele fez pra ela nesse ponto dela chegar e tripudiar no sofrimento dele, tá ligado? A gente pode especular muita coisa e aí entrar na fanficagem, mas o Pita, ele é algo que não é esperado que ele seja, considerando a situação dele. A gente já falou em episódios anteriores também, de como ele crescendo em uma casa só de meninos, por exemplo, ele ainda assim assume papéis que não são delegados tradicionalmente a meninos. Tipo, ele é delicado, ele pinta, ele é um artista, né? E Ele geralmente faz os não bolos, se vê... né, e tal. não se vê o homem nessa posição. E tem também essa subversão de papéis de gênero nos Jogos Vorazes, que é outra coisa que a Suzanne Collins faz brilhantemente. E a gente pode trazer talvez até um episódio especial só sobre isso, se vocês quiserem, vocês ouvintes nos peçam, e nós o faremos. Mas ele traz essa subversão de papéis de gênero, não necessariamente dizendo que homens não podem ser artistas, mas tradicionalmente a gente sabe que mulheres são artistas. E muitos homens na história, eu estava até lendo sobre isso recentemente, eles assinavam trabalhos e eram grandes artistas e de repente a esposa morria e o cara nunca mais pintou. Aí foram descobrir, era a mulher que pintava e ele assinava, porque a mulher não podia pintar. Então, tradicionalmente falando, pintar ou ser artista é um papel feminino. E o Pita talvez pode ter sido para a mãe dele algo que ela não queria que ele fosse. Ela queria que ele fosse diferente e ele não era o que ela queria. Então, talvez ela estava descontando uma raiva ali, não que isso justifique. A gente está só tentando entender a mente da palhaça aqui, né? Mas... Bota palhaça aí. Por que ela faria isso? Talvez porque ele não cumpriu uma expectativa que ela mesma criou para ele. E isso, obviamente, não era justo. Nem que ela criasse a expectativa e nem que ela ficasse frustrada porque essa expectativa não foi cumprida. Uma coisa que sempre me surpreende na releitura de Jogos Vorazes, especificamente do primeiro livro, é que essa estratégia de fazer dos dois um par, ela começou muito antes de quando a gente acha que ela começa. Porque a gente sempre tem essa noção de que essa estratégia de fazer dos dois um par, ela vem do momento em que o Pita fala pro Haymitch que ele ama a Katniss, ou pelo menos que ele fala pro Pita que ele fala pro Haymitch que ele vai falar na entrevista que ele ama a Katniss ou algo assim. A gente não sabe, porque a gente não vê isso acontecendo, mas dá pra deduzir que em algum momento ele sentou com o Haymitch e falou assim, então, minha estratégia é a seguinte: vou falar na entrevista que eu gosto da Katniss. E aí, se o Haymitch perguntou, mas e aí, você gosta mesmo ou não? Ou se, enfim, esse questionamento nunca foi feito, a gente não sabe. A gente sabe que teve esse momento que ele informou pro Haymitch que ele ia soltar essa bomba lá na entrevista. Mas essa estratégia de colocar os dois como par começou muito antes. E aí eu trago de volta o assunto que gerou a briga entre mim e o Alan. Briga não, gente. Uma conversa saudável, tá? Uma discussão muito saudável entre dois amigos. Mentira, gente. Ela cortou a parte que eles estavam se xingando. É que a gente não consegue umas tretas assim pesadas, então a gente fala briga pra conversa. Justamente. Sobre como o Cina, desde o começo, está colocando os dois como par, os dois como um casal, eu não vou dizer um casal romântico, mas um casal, um par de pessoas, um casal de pessoas, e como um time, uma equipe, por assim dizer, e que ele fez isso com um propósito, ele fez isso porque ele achava que isso ia incendiar, com todos os trocadilhos possíveis, isso ia incendiar algo na população, não só na população dos distritos, mas na população da capital também, né? E aí, pra mim, também fica o questionamento de qual que era a estratégia inicial do Haymitch. Porque a gente percebe que o Haymitch tá tentando e que, de fato, ele tá fazendo algum tipo de trabalho que a Katniss não entende, mas também não cabe a ela entender, porque ele é o mentor e ele tem essa responsabilidade. Mas qual que era a estratégia? Eu boto fé que ele não tinha, não. Ele tinha que ter alguma estratégia, porque ele bate o pé quando ele fala, tipo assim, vocês dois têm que ficar juntos e fingirem serem amigos na frente dos outros. E a Katniss vai falar alguma coisa, ele bate a mão na mesa e é o tempo todo ele fala alguma coisa assim.
existia algum tipo de conversa, talvez dele ou do Cina. Nesse momento aqui, eu acho difícil que o Peeta já tivesse falado alguma coisa pro Haymitch sobre ele gostar da Katniss ou sobre ele falar em público que ele gostasse da Katniss. Então, eu queria entender qual era a estratégia dele no sentido de colocar os dois como dupla. Ele achava que, de fato, como dupla, os dois iam atrair um olhar meio de dozinha, meio de tipo, olha como eles são amiguinhos e agora eles vão ter que se matar. Eu não sei. Pra mim, só fica esse questionamento mesmo de como é que funcionava a estratégia do Haymitch antes desse grande momento de virada, porque aí o Haymitch, aquele meme do carinha batendo assim, ele chega na parede de diamante, né? Ele tá cavando, assim, sei lá, numa mina. Aí ele chegou no mundo de diamante, porque aí ele percebeu que ele de fato tinha o casal de namoradinhos, os amantes desafortunados do Distrito 12 para vender. E inclusive é uma cena maravilhosa que a gente tem. No filme a gente tem meio que uma explicaçãozinha assim de como que o Haymitch fazia as coisas e tal, e de como que ele convenceu os idealizadores dos jogos a mudarem as regras lá na frente. A gente vê o Haymitch falando com o Seneca, dê às pessoas algo que elas possam torcer, dê a elas amor jovem. Ele fala assim, né? Então, desse momento pra frente, a gente tem a estratégia do Haymitch era essa. Mas ainda no final, eu acho que ele tinha mais esperanças que a Katniss fosse sobreviver do que o Peeta. Mas antes disso, qual que era a estratégia? É isso que eu queria saber. Eu preciso mencionar apenas que, mais uma vez, o Gary Rossi provou o pai, e o pai que vocês não dão valor, tá? Eu digo eu também. Mas ele se provou o pai, ele deu pra gente todos esses aspectos que a gente já não tinha, e que eu achei muito interessante que, no caso, o Haymitch conversando com patrocinadores, o Haymitch conversando com o Seneca. Eu acho isso tão interessante, isso é tão legal. E, dada a estratégia, eu acho que ele só foi seguindo a ponto de fazer a Katniss parecer melhor. Eu acho que ele não dava muita... Isso aí é minha cabeça também, as vozes da minha cabeça dizendo. Mas eu acho que ele não dava muita ideia, assim, para que o Peeta fosse a pessoa que venceria, mas ele via muito potencial ali na Katniss, tanto como uma persona, como uma lutadora ali dentro. Então eu acho que ele botava muita fé. E quando ele viu que ele poderia vender os dois, por que não? Eu acho que, na minha cabeça, era isso. É tipo, Katniss, tudo que esse menino puder fazer pra que eles torçam para os dois, ótimo. Mas vai chegar um ponto que esse moleque vai morrer. É isso, eu acho que ele botava muito mais fé na Katniss do que no Peeta. Mas essa é minha cabeça, minha forma de interpretar as coisas. Quando chegar lá nessa parte, acho que a gente pode discutir mais a fundo, porque eu tenho, em relação a isso, a levar os dois juntos até a final, ou pelo menos perto da final, eu tenho uma outra percepção do que o Haymitch estava pensando de fato. Pra mim, me dá essa curiosidade mesmo de qual que era a intenção dele antes de tudo, antes dele entender que ele podia ir por esse lado, porque nesse momento aqui, acho que ele já tinha percebido, e nós já percebemos também, que a Katniss não tem capacidade de atuação nenhuma. Então, achar que o Haymitch já estava querendo jogar pelo ângulo do casalzinho aqui agora, o Haymitch também não é burro, gente. É outra coisa, pode xingar ele do que quiser, mas de burro não. Ele percebeu que a Katniss não teria capacidade de fingir. E ele percebe, muito provavelmente, assim como a Katniss também percebe, que o Peeta tem uma ótima capacidade de atuação. Inclusive, ela fala uma frase aqui que eu fiquei assim... Aquela coisa que salta aos olhos, que você... Caraca, eu li isso aqui 53 vezes, eu nunca tinha reparado nessa frase. Na hora que eles estão conversando lá no... Que acabou o assunto, né? A Katniss fala, ai, já ficou maçante, porque a gente tá fingindo ser amigo, acabou o assunto, eu não quero ser amigável demais com ele. E ela fala, ai, já te contei da história da vez que eu fui perseguida por um urso. E aí ela fala assim, ó... Eu tento animar minha cara enquanto relembro o evento, uma história verdadeira, em que disputei estupidamente uma colmeia com um urso preto. Peeta ri e faz perguntas como se fosse um ator. Ele é muito melhor nisso que eu. Falei, caraca, tava aqui na cara, na fuça da Katniss o tempo todo, que o Peeta já era muito bom. E justamente é um dos motivos que ela também tem essa desconfiança, que ela não sabe se ele tá fingindo interesse nela ou não, né? Mas aqui eu acho que fica claro pra Katniss, e já estava claro pra outras pessoas antes, de que o Peeta, ele consegue fingir muito bem. Bom, vamos falar dos carreiristas do Distrito 4. E aí eu vou pular para um livro em que a gente vai falar bastante também. Vai em Shamers, fala em Shamers. Não é nem o Shamers, vai ser Cantigers. Que eu ia defender aqui que os carreiristas do Distrito 4 nasceram no momento em que a Coral entrou na arena, tá? Porque ela chegou ali mandando
na 10ª edição. Ela deu o nome ali na 10ª edição, ela falou, quer valentona? Eu vou dar valentona, então. Então eu vou ser valentona. E eu acho que ali nasceu o... Ai, e se a gente fizesse vista grossa? eu acho que seria. Porque assim, ela tinha habilidades com tridente e tudo mais, justamente porque ela era alguém que trabalhava com isso. Ela já sabia do manuseio daquela arma. Então, ó, fica aí o questionamento. Será que Coral não foi a mãe dos carreiristas? Se ela não foi a mãe, eu acho que ela foi uma precursora da ideia, né? Acho que a percepção de que poderia ser algo pode muito bem ter vindo dela ali. Eu tenho meu headcanon pessoal, na minha historinha da Megs, vai ser a Megs que vai inventar os carreiristas, mas a gente deixa pra outro assunto, pra outro dia, pra outra hora. Já falei demais da minha série aí, que se Deus quiser um dia sai do papel. Mas a gente não sabe se na época da Megs, nossa outra mãe, nossa avó, né? Vamos respeitar, nossa bisavó. A gente não sabe se na época dela já tinha essa ideia, né? Porque é um jogo depois do que a gente já conheceu, que foi a 10ª edição. Então, talvez a ideia não tenha sido propagada. É um lance aí, se vocês quiserem ver a série da Jessie, talvez ela explique ali legal. Mas, canonicamente falando, e estou aqui com o dedinho pra cima, a gente tem aqui, mais pra frente, o Finnick como um carreirista. E aí, temos ele, um grande querido, né? Um grande querido. Tem gente que não quer aceitar que certas pessoas são carreiristas. Segura o João, gente. Segura o João, gente. Ele tá se debatendo. Calma, amigo, calma. Mas você pode gostar de alguém e saber que essa pessoa também não tá ali, né, sendo uma boa pessoa. Brincadeira. Eu acho que a perspectiva dos carreiristas também, ela nos dá uma questão de... Lembre-se de quem é o verdadeiro inimigo e tudo mais, sabe? Eles não são o problema. Eles também são afetados com esse problema. Eles são parte desse problema. Então, eles mantêm esse ciclo. E pensando assim, com a cabeça deles, se eu tenho a capacidade de me defender, por que eu não tentaria? Porque eu não treinaria se eu posso? Vai que dá ruim. E se tem gente no meu distrito que vai dar a cara a tapa por mim, por que eu vou ser contra? Não, entendeu? Então, tipo, tem todas essas perspectivas que a gente já não teria, né? Quando a gente vê os carreiristas. Porque, assim, no primeiro livro, no primeiro filme, eles são vistos como os antagonistas ali dela, né? Não é um embate direto com o Snow. É um embate dela com os oponentes dela dentro da arena, porque é isso que a gente tem até o momento. E a gente vê eles, tipo, eles têm vantagem, isso não é justo. A gente vai puxar sardinha pelo lado da Katniss porque a gente tá vendo tudo com os olhos dela. E quando a gente tem a oportunidade de ver isso com uma perspectiva maior e, tipo, o problema é muito maior do que isso, a gente fica, tipo, eles... estão ali vivendo também, estão fazendo o que eles podem. Muito provavelmente a gente vai ter uma resposta muito mais definitiva sobre esses questionamentos que a gente levanta aqui quando o livro novo de Jogos Vorazes sair, em março do ano que vem, porque a gente vai ver a edição número 50. Então a gente não sabe se na edição número 50 já existia o que eles chamam no Distrito 12. E também é uma coisa muito interessante de notar que é só no Distrito 12 que eles são conhecidos como carreiristas. Nos outros distritos a gente não sabe como que eles são chamados. Mas a gente vai descobrir se eles já existem ou não e se eles já operam como operam aqui na altura em que a gente está vendo a história a partir do ponto de vista da Katniss. Talvez a gente já tenha essas respostas. Se eram todos esses 3 distritos, o 1, 2 e o 4 que já eram carreiristas, ou se até tal momento era só o 1 e o 4, se era só o 2 e o 4, se era só o 1 e o 2, enfim, a gente não sabe. A gente muito provavelmente vai ter essas respostas, mas é só, tipo, dedos cruzados mesmo pra saber disso. Mas dei toda essa volta aí pra dizer que talvez com o livro novo a gente tenha uma resposta de quando começou os carreiristas, se começou antes, se começou depois, mas o que a gente tem com certeza, olhando a partir do cânone do livro, é de que enquanto a Katniss estava viva, ou pelo menos enquanto ela já tinha discernimento suficiente para assistir ou entender os Jogos Vorazes, os distritos 1, 2 e 4 já eram carreiristas, o que coloca o Finnick, vencedor da 60ª, da edição número 60, eu sempre me perco
nos números. 60ª edição, que foi 10 anos antes dessa que a gente tá vendo, então a Katniss teria ali uns 6 anos de idade, ela provavelmente já, entre aspas, assistia os Jogos Vorazes, porque eram obrigados a assistir, né? Então ela cita que todo ano isso acontece, ela chama eles de os voluntários, e ela fala que 1, 2 e 4 são tradicionalmente assim. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar que o Finnick se voluntariou nos jogos dele, porque ele só tinha 14 anos. E eu acho que as pessoas estão subestimando o poder de lavagem cerebral da capital. Mas suponhamos, mais pra frente a gente vai discutir isso de novo, quando a gente chegar lá no Em Chamas. Suponhamos que ele tivesse sido sorteado e ninguém no Distrito 4 se voluntariou por ele e ele foi com 14 anos. O Finnick não ganhou os jogos dele sentado numa caverna escura enquanto os outros se matavam. O Finnick ganhou de dádiva, de presente, um tridente, e ele prendia as pessoas em rede e espetava elas. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade imensa de aceitar que um garoto de 14 anos matava as outras pessoas, e foi assim que ele venceu os Jogos Vorazes, matando outras pessoas. Porque é praticamente impossível que uma pessoa chegue na final e vença sem matar ninguém. Paremos aí agora para respirar. De 14 para 16 anos também não é tanto tempo, tá? Vamos dar uma respirada 14 aqui. para 16. Outra coisa que as pessoas também têm muita dificuldade de aceitar é a Anne. Porque a Anne também do Distrito 4, nossa, mas como que pode ela ser voluntária? A única que a gente tem notícia de que ganhou os Jogos Vorazes sem matar ninguém, porque ela ganhou meio que, tipo, porque a arena dela foi inundada, né? E podem inventar aí os headcanons de vocês por que isso aconteceu. Eu tenho o meu particular que eu ia colocar na minha série, mas eu já vou mudar, reestruturar minha série todinha, não vai ter essa parte mais. Mas as pessoas têm muita dificuldade de aceitar que a Anne foi, primeiro de tudo, uma voluntária, uma pessoa que quis participar dos Jogos Vorazes, porque no final de tudo ela endoidou. Ela literalmente não tem outra palavra, ela perdeu a sanidade dela. As pessoas têm dificuldade de olhar pra ela como ela é hoje, entre aspas, olhar pra Anne, que perdeu a sanidade, que sofreu tudo que sofreu nos Jogos Vorazes, e conectar essa imagem com a imagem de uma pessoa que voluntariou, que se propôs a estar lá dentro. E eu acho que isso é a grande tragédia dos Jogos Vorazes, e as pessoas não percebem. Não é que, tipo, foi um acaso, ela foi sorteada e ninguém se voluntariou. Não é isso, ela se voluntariou. A Katniss está aqui falando no cânone que ela se voluntariou. E era isso mesmo, só que eu queria falar. Perceba. Que o Distrito 4 é carreirista, Ora. sim. Ora, se não são as consequências dos seus próprios atos. Parte muito da percepção também de inimigo, a gente já falou aqui, né, que a gente vai discutir mais à frente também, quando outras coisas forem acontecer, de que os carreiristas são o inimigo, né, e a gente sabe que não são. Eu acho que é muito também daquela perspectiva, eu gosto de chamar de perspectiva Harry Potter, derrogatório, sabe, aquela coisa assim, entre parênteses. Eu gosto muito de chamar de perspectiva Harry Potter, no sentido de as pessoas lerem Harry Potter e achar que o Draco Malfoy é o inimigo do Harry, não o Voldemort. Sabe, tipo, é o equivalente a isso, sabe? Tipo, ele tá certo? Não. Mas tem um negócio muito maior do que partida de quadribol aqui, amigo. Tu não tá entendendo, entendeu? O inimigo agora é outro. Na verdade, o inimigo sempre foi outro, né? Mas enfim. Sempre foi outro, só que a gente tu não tava percebeu, né? só. Tava preocupada que ia pegar o pomo de ouro nessa partida Grifinória versus Sonserina. Só pra complementar aquela questão que eu tinha trazido na parte sem spoilers, que é o conceito de proteger dentro dos Jogos Vorazes, e que as pessoas se questionam por que o Gale não se voluntariou pelo Pita, ou por que o irmão do Pita, que era mais velho que ele, não se voluntariou por ele, tarará. E eu fiquei de trazer uma perspectiva aqui pros spoilers, era justamente isso, de que o Gale não conseguiria proteger a Katniss dentro dos Jogos Vorazes, primeiro porque não existe o conceito de proteção, mas porque nesse ponto aqui a gente não viu os jogos ainda, por isso que eu tô trazendo na parte dos spoilers. Nos jogos, os idealizadores fazem o que eles querem. Até esse ponto, para pra pensar, a gente tá lendo o livro aqui e a gente tá achando que os jogos vão ser algo justo. Que eles vão chegar lá, vão pegar armas e eles vão lutar entre si. A gente tá desconsiderando, porque a gente já sabe disso, mas a gente tá desconsiderando bestantes, a gente tá desconsiderando mudanças na arena. Os idealizadores dos jogos, quando eles querem que a Katniss e o Pita saiam de lá da caverna, eles secam o rio que passa lá perto. Eles não têm água, eles têm que ir agora pro lago, que é onde tem água. Então, os idealizadores podem movimentar e mudar a arena ao bel prazer deles, para contar a narrativa que eles quiserem contar. Se de tudo o Gale se voluntaria pelo Pita, por que ele faria isso? Não sei, mas ele se voluntaria pelo Pita para proteger a Katniss lá de dentro da arena. A partir do momento que os idealizadores percebem isso, eles soltam um lobo em cima do Gale lá e mata ele e a Katniss junto. Não existe isso de proteger. Não existe, porque eu acho que as pessoas também têm essa noção de proteger de dentro dos jogos, porque elas ainda têm uma noção de jogo justo.
E não é um jogo justo, esse é o grande ponto. Não existe justiça. E o outro ponto também, que eu já percebo as pessoas talvez respondendo essa minha fala, falando, mas o Peeta e a Katniss, eles estavam, entre aspas, se protegendo e os idealizadores deixaram. Eles deixaram porque a narrativa Peeta e Katniss estava sendo muito apelativa para o público da capital. O que eles não contavam é que o público dos distritos ia ver naquele romance, naquela união, naquela conversa dos dois uma outra coisa. Mas eles só permitiram porque aquilo era interessante para o público da capital. E eles sempre permitiram, isso é um negócio que eu vou bater o pé, porque para mim não existe outra interpretação disso, eles sempre permitiram que os dois ficassem juntos, porque no final eles queriam o grande finale de um matando o outro. Não existia possibilidade de eles deixarem dois. E a gente vai chegar nesse ponto, mas o Haymitch, a minha percepção é que o Haymitch sabia disso. O Haymitch sabia que apesar de ele estar vendendo os dois como um casal, ele só ia tirar um. E ele sabia que era a Katniss. Mas é a minha perspectiva. Agora, em questão de quem ia vencer no final, nunca foi desenhado para dois vencer. Jamais que a capital deixaria, os idealizadores dos jogos deixariam que Katniss e Gale mantivessem um relacionamento em qualquer nível nos Jogos Vorazes, até porque, apesar do relacionamento Katniss e Gale ele ser mais forte, a gente pode argumentar que nesse ponto aqui ele é um relacionamento mais forte, mais duradouro, e eles têm muito mais em comum do que Katniss e Peeta, nos Jogos Vorazes não é isso que conta. O que conta é o que é carismático, é o que faz sentido pro público que tá assistindo. A gente não tava comentando esses dias, eu não falei com vocês no grupo, que às vezes a gente precisa manter o foco na hora de gravar o podcast, porque a gente tem que lembrar que tem pessoas nos ouvindo, e que por mais que pra nós faça sentido uma brincadeira, uma conversa, a gente tem que lembrar que tem um público. É uma metalinguagem do caralho, você parar pra pensar isso. Porque imagina a Katniss e o Gale conversando, eles têm muito em comum, mas o público assistindo aquilo, pra eles não é desejável e nem porque pra eles vão só se sentir, tipo, colocados de fora. É um grupinho ali, é um clubinho, Katniss e Gale, e eles se conversam, eles se entendem, mas eu me sinto de fora. Não gosto desses dois, não. Deixa eu ver esse Cato e Clove aqui, se eles são mais entrosados. Sabe uma coisa assim? Tem também o lance de que o próprio presidente Snow se opõe no filme, claro. E aí, mais uma vez, exaltando o filme. O próprio presidente Snow se opõe a essa ideia de terem dois vencedores. E nós temos a icônica cena em que ele deixa o potinho com amoras para que o Seneca vá de vala. E, cara, isso é uma coisa que a gente ganhou tanto. De verdade. Porque, assim, a gente só sabe nos livros, a gente só sabe no outro livro que Seneca foi de vala e que ele foi substituído. Como? Porque quem fez isso, a gente não sabe. A gente só imagina. A gente só tem essa perspectiva do vamos imaginar. Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que eles mencionam que foi as amoras. Que, tipo assim, ele foi convidado a comer amoras, uma coisa assim. Tanto que a Katniss usa as amoras por isso, na hora de fazer o boneco do Seneca. Seu sistema deve ser muito fraco se ele foi destruído por algumas amoras. E, poxa, eu acho isso tão incrível. Eu acho que o presidente Snow que a gente ganha no filme também, ele é muito especial. Então, eu acho que gosto muito dessa uma salva de palmas. Enfim, não soube elaborar. Uma salva de palmas para a escrita da Suzanne Collins, que participou também do roteiro de Jogos Vorazes, e para a atuação de Donald Sutherland, que também trouxe à vida um presidente Snow extremamente rico. E outro detalhe, assim, que eu considero muito importante para a gente complementar o que a Vicky falou, é que logo após esse trecho que a gente falou hoje, nos filmes a gente consegue ver uma cena do Snow conversando com o Seneca, e ele diz que ele já esteve no Distrito 12, no Distrito 11, que ele conhece coitadinhas. E ele fala pro Seneca que todo mundo adora coitadinhas. E é muito legal isso, porque liga diretamente com o livro da Cantiga dos Pássaros e também o filme. Ele ainda mete um... Você já esteve no Distrito 12? Eu já. E é muito... Eu gosto, cara, eu sou muito apaixonada na escrita e na atuação do Presidente Snow que a gente tem nos filmes de Jogos Vorazes, da trilogia original, da quadrilogia original de filmes. E ele perguntar isso é uma coisa que, tipo, ele sabe a resposta. Óbvio que ele sabe que ele não esteve.
E quando ele fala assim, eu já estive no 11, no 12, ele cita. E é algo que a gente pode argumentar que de fato aconteceu. De fato, o presidente Snow já esteve nesses lugares como presidente. Óbvio que nós, Cantigers, eu não sou Cantigers, eu só li Cantiga uma vez. Posso ser Cantiger? Não posso, né? Pode! Não. Eu li uma vez também. Pra ser Cantiger, basta querer. Ai, que tudo, então eu quero ser Cantiger, porque eu detesto ficar de fora das coisas. Nós Cantigers, olhamos para essa fala e falamos assim, olha, caramba, que genial, Suzanne Collins muito provavelmente pegou essa frase aqui e foi com ela embora, né, e escreveu toda uma história em volta disso, mas é plausível que o presidente Snow tenha visitado os distritos como presidente mesmo. A Katniss não nos conta que isso aconteceu em algum momento no Distrito 12 enquanto ela estava viva, mas a gente sabe que o velho é ancião, que ele tá ali há um bom tempo, que muito provavelmente ele visitou os distritos, seja em situações diplomáticas mesmo, e a gente tá na parte dos spoilers que podemos falar, no Em Chamas ele visita o 12. Ninguém sabe, mas ele visitou o 12. Tomou o chazinho ali da casa da Katniss, comeu o biscoitinho do Pita. Agora imagina quantos incêndios ele já não teve que apagar antes daqui. Sim, pô, demais. Eu imagino que justamente por ele ser o presidente, ele ter esse poder, ele possa ter visitado os distritos e talvez até em situações onde de fato haviam levantes acontecendo. Naquele momento não estava acontecendo um levante no 12, mas levantes acontecendo e tal. Então é muito interessante pensar nessa perspectiva de um presidente que mantém toda essa hierarquia e essa estrutura em volta dos jogos, sabendo o que ela causa. Eu acho que isso traz uma camada de vilania maior ainda para o presidente Snow. Se ele já esteve no 11, se ele já esteve no 12, ele sabe quais são as consequências reais dos Jogos Vorazes. A gente sabe que tem a consequência imediata de que 23 crianças são mortas ao vivo na televisão, mas quais que são as consequências a longo prazo da manutenção de um sistema como esse? Ele sabe e ele escolhe manter ela. Então tá aí mais uma camada pro vilão, entendeu? Nós encerramos por aqui o episódio de hoje do Aldeia dos Vitoriosos. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa discussão até o fim. Nossos episódios são lançados toda segunda-feira às 6 da manhã nas principais plataformas de áudio. Nós estamos esperando pelos comentários de vocês em nossas redes sociais. Somos Aldeia dos Vitoriosos no Instagram e também no TikTok. E em nosso site, aldeiadosvitoriosos.com, também temos uma aba para comentários.